Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje nós vamos falar sobre cortinas, persianas, papel de parede. Isso com esse casal que vem fazendo um trabalho muito bonito aqui em nossa cidade, em nossa região, decorando as casas, né, tanto residência como também os comércios. Hoje temos aqui com a Selma e o Paulo. Tudo bem? Tudo bom, bem, graças a Deus, tudo em ordem. Então, Selma, hoje eu acho que vai ser uma conversa bastante gostosa, porque nós vamos falar bastante sobre, vamos dizer, o acabamento, né? Depois de uma construção, a gente tem então a colocação desses equipamentos. Mas a gente sabe que esses equipamentos, que são as cortinas, persianas e tanto o papel de parede, tem que ser planejado com uma certa antecedência. E é isso que eu gostaria que vocês falassem, né? Sobre todo esse trabalho que vocês fazem e saber, a princípio, como é que vocês começaram nesse ramo, o que levou vocês a estarem hoje fazendo esse trabalho. Ok, no primeiro momento eu gostaria de te agradecer essa oportunidade e na verdade nós começamos na parte de vendas há uns 20 anos atrás. A princípio a gente vendia roupas de cama, não tínhamos clientes específicos, a gente ia de casa em casa oferecendo os produtos e foi isso por um longo tempo. Com o passar do tempo, nós notamos que se a gente entrasse na casa do cliente e montasse as camas deles, ficaria mais fácil a venda. Então a gente começou a agendar horários e montar as camas dos clientes. Então colocava as colchas, travesseiros, mantas na cama e a cama ficava completa inteira. Então ficava muito mais fácil de vender. Em vez de vender um lençol, eu acabava vendendo a colcha, sim, a manta, o travesseiro. Então foi aí que a gente começou a mudar um pouco também o estilo do cliente, né? Com o passar do tempo, a gente foi aprimorando, trabalhando com roupas diferenciadas de cama, com lençóis 400 fios, 600 fios, 1000 fios, e a gente foi ganhando espaço no mercado. Porém, o mercado de roupa de cama acompanha a mobília. E a mobília, existem muitos tipos de cama. Então, é cama de casal, cama de solteiro, a queen, a super king. E a roupa de cama também tem bordados brancos, bordados beges, azuis, verdes, estampados. E aí ficava uma gama muito grande para a gente trabalhar. E aí era um trabalho cansativo, porque eu enchia o carro, montava 5, 6 quartos numa casa, ia para a próxima casa, tornava a montar. E era muito caro, porque eu tinha que ter muito estoque para todas essas camas. E a gente sempre notava que o quarto não ficava terminado, porque faltava a cortina ou o tapete da casa. Certo. Então foi aí que a gente foi vendo uma lacuna para trabalhar com cortinas, e a gente foi fazendo cursos, participando de feiras, treinamentos e notando que a cortina eu não precisava ter estoque. Sei. Porque o cliente escolhe o tecido que ele quer, então eu trabalho com amostras de tecido e aí não fica caro, né, para mim. A gente tem uma gama imensa de tecidos, uns de 6 a 8 mil tecidos. Poxa. E aí a pessoa vai escolhendo, a gente vai auxiliando. Né? Foi assim mais ou menos que começou a cortina. Que bom, interessante. Então, você começou a perceber que além da venda, né, do material, você estava prestando um serviço de uma assessoria, né, em termos... Acredito com certeza, né, o bom gosto que vocês têm, tudo isso levou a facilitar a venda, a colocar talvez o material, né, mais apropriado, as cores, né, adequando a casa, né, do cliente, né? Isso, perfeito. Eu sempre gostei de decoração, então isso facilitou. Então sempre colocava a cortina, buscava os tapetes adequados e foi aí que foi aumentando, né,
A procura, a gente trabalhava a princípio com cortinas de argolas e os varões normais, e aí a gente foi fazendo uma busca nova e até chegamos então à empresa Trilho Suíço, que é hoje que a gente representa e é homologado pela empresa na região. Ah, sim. E vocês também depois começaram com papel de parede? Isso. Aí, para completar o ambiente, a gente achou necessário trabalhar com papel de parede, que muitos clientes acabavam comprando papéis de parede em outras cidades ou mesmo aqui, mas fica muito mais fácil na hora de projetar e tá com o projeto de arquitetos, decoradores, você já colocar o tecido da cortina, o papel de parede, a colcha que o cliente quer colocar e fazer, deixar harmônico o espaço, né? Então isso facilitou, porque às vezes eu precisava pegar book em outros lugares e aí gastava um tempo maior. Então fica mais fácil a gente com os papéis também. Entendi. E a gente sabe também que, no fim, a utilização cada vez mais da persiana, né? A persiana é uma evolução da cortina. Como é que veio o surgimento, assim, a persiana? Nós vendemos, vamos falar em porcentagem, 65% são cortinas. Porque a cortina tem vários modelos de pregas, vamos falar, wave, prega americana, prega macho, e a Trilho Suíço tem um book só de pregas diferentes que é usado na Europa. Persiana chega a uns 30% da venda. Sim. E aí ela está sendo inserida devagar, porque ela é prática, porém a manutenção no interior não é tão fácil como numa cidade maior. Por exemplo, em Jaú nós não temos uma lavanderia de persianas. Sim. Então é isso que às vezes dificulta a escolha de determinados tecidos para fazer a persiana. Perfeito. Se fosse Bauru, como já tem lavanderia específica, então é mais fácil a escolha de persianas em forma de tecido, porque a persiana hoje evoluiu muito. Então tem persiana de madeira, persianas rolôs, persiana celular, e aí tem algumas que são de tecido mesmo, que aí precisa de lavagem, né? Tem algumas como tela solar que você tira, remove do lugar e você consegue lavar na sua casa mesmo, mas algumas não. Entendi. E dependendo do local, da cidade, né, já está uma terra meio roxa, por exemplo, né? Vamos dizer, de repente essa lavagem ela é com mais frequência, né, no caso. Por isso que muita gente opta, então, pela cortina. E a cortina também, hoje as casas que tem muitos vãos, né, de vidro, ela consegue cobrir todos os vãos sem fresta. E a persiana não faz isso. Sim. Sempre ela tem uma largura e você tem que acompanhar a largura e a altura, e às vezes ela fica com uma fresta, e isso, às vezes, por isso que a pessoa opta então pela cortina. Pela cortina. Isso. E a cortina tem uma variedade bastante grande, né? A gente percebe que tem ambientes que você consegue, ou na verdade você pretende, né, colocar uma translúcida que parece, né, que a iluminação ela vaza, né, e tem aquelas que não, que você tem o blackout, né, que você quer deixar escuro, principalmente nos quartos, às vezes quando não tem uma veneziana, né, alguma. E aí então tudo isso vocês têm e coloca de acordo com a necessidade. Isso. O importante, Júnior, é a gente acompanhar o projeto desde o início, antes, na verdade, de finalizar o gesso. Porque quando está no gesso e a gente já apresenta uma proposta de cortina, porque a cortina muitas vezes não é decoração, ela vai exercer uma função na casa. Sim. Então, tem lugares que a gente precisa colocar uma persiana solar para bloquear o sol intenso, mas a pessoa quer aconchego e aí precisa de uma cortina em cima. E quer um cortineiro, não quer que a cortina, o mecanismo fique aparente. Então aí a gente indo nas obras, a gente consegue deixar a medida exata para o cliente. Em quartos, como você mencionou,
Muita gente quer o blackout e a cortina mais leve. Então, durante o dia deixa o sol entrar. A cortina translúcida evita entrar bichinhos, poeira, e aí ela compõe o quarto, deixa o quarto bonito. E à noite, né, fecha o blackout. Mas para isso, a gente tem uma infinidade de produtos para atender o cliente. Mas o ideal é a gente visitar na hora do gesso para ver se vai querer sanca, se não vai querer, mostrar o varão que é aparente, porque a trilho suíço é inovadora, né? Então a gente tem muita coisa. A trilho suíço hoje também faz a modelagem de varões curvos. Então, se a pessoa tem uma sacada e a sacada tem uma curva, ela consegue acompanhar essa curva. É feito molde no chão, sim, mandado para a empresa, e eles confeccionam o trilho exatamente igual, para que a hora que chegue ele consiga manusear. Antes não existia isso. E os trilhos, né, da trilho suíço, os suportes eles vão em cima do trilho. E antigamente os suportes por baixo, então na hora de manusear a cortina trava. E hoje não, a trilho suíço inovou isso, então ela corre 100%. A gente chama de corre solto a cortina. Então você tanto abre da direita como para a esquerda e abre ela totalmente. Que bom. E o Paulo é que na verdade acaba instalando, né? Que enfrenta esses problemas que a Anselma contou, de às vezes chegar numa obra, já está com o gesso feito, não tem um espaço adequado para se colocar os trilhos, né? E consequentemente a cortina. Esse é um grande problema que a gente encontra nas obras quando não tem um acompanhamento antecipado. Sei. Você chega lá, a sanca às vezes tem uma largura mínima e o cliente quer uma rolô atrás e um tecido na frente, ou até mesmo dois tecidos, um blackout mais um outro tecido mais leve na frente, e aí o espaço é muito apertado. O que acontece? Quando você trabalha com uma cortina wave, por exemplo, ela usa um espaço de 10 centímetros para fazer as ondas dela. Aí depois você tem a wave mais o forro. O forro, isso eu estou falando lá em cima, próximo. Aí o forro ocupa mais um espaço de 3, mas aí você tem que deixar um espaço entre uma e outra, porque esse tecido, na medida que ele desce, ele cresce, ele tem um volume maior. E é o que deixa bonito, né? Exatamente. Se não tiver esse espaço, ele fica amarrotado ali. E aí, e qual o problema? Quando você vai manusear, que você vai abrir, eu quero deixar só o forro fechado tal, e a frente eu quero deixar recolhida. Aí você não consegue, você consegue, só que você puxa uma, outra acompanha, porque ela tromba em cima. Sei. Aí uma puxa a outra, aí você tem que ficar segurando. Não é aquele funcionamento legal como ele foi projetado. Por isso que tem que ter um acompanhamento. Assim, na hora de fazer o gesso, chama um profissional. Sim. Leve ele lá, ou pega. Hoje nós temos arquitetos aí que já sabem dessas dificuldades, já estão levando os profissionais na área para dar a largura exata, de acordo com o gosto do cliente. Por isso que é bom ter um estudo com o proprietário da casa, ou a proprietária. Eu quero, a mulher geralmente é quem define, né? Eu vou querer aqui uma cortina assim, assim, assada, então vê o que precisa. Aí o profissional já passa, eu preciso de um vão aí de tanto. De repente ela vai ser elétrica e tal, já precisa deixar os pontos de energia no local certo, para depois não ter que quebrar de novo. São várias questões. Suporte, se for um teto de gesso, tem que ter um suporte para sustentar esse peso dessa cortina. São vários fatores que influenciam no final, sabe? Ele acaba dando uma certa dificuldade, um certo desconforto, porque você pensou uma casa praticamente pronta, o cliente querendo mudar no final de ano, que sempre acontece, aí tem que quebrar o gesso porque ele não suporta o peso. Eu não posso pôr uma coisa bonita ali só, virar as costas e ir embora, e daqui um certo tempo aquilo vira dar um problema, porque embora não vai ser meu problema, porque vai ser o problema do gesso, mas eu tenho que alertar antes do meu cliente, deixar ele ciente do que pode estar acontecendo. Então é uma preocupação nossa, né? Da nossa empresa, Paulo, em dar esse... Acho que você tocou num assunto bastante importante, que é o que a gente vem falando aqui, é que é justamente isso, do que o brasileiro ele não gosta muito de planejar, ou não faz planejamento, deixa tudo mais ou menos para a última hora, e aí é por isso que muitas vezes fica mal acabado, não fica como gostaria que ficasse, né? Porque não dá aquele mesmo resultado, né? Exatamente. E por exemplo, um americano que gosta, e a gente que
que está estudando, estudou para isso, para planejar, né? O engenheiro normalmente é um generalista na obra, é onde ele precisa ter as pessoas de cada especialidade, né? No caso vocês, os especialistas dessa área de cortinas, persianas, né? Papel de parede. Então é fantástico a gente quando tem uma parceria com vocês e poder mostrar para um cliente, né, que está fazendo a sua casa o momento certo, né? Muitas vezes a gente fala assim, olha, você já não gostaria de ver, né, o tipo de cortina que você vai colocar, você vai colocar uma persiana, tem essas hoje em dia eletrônicas, né, que você consegue fazer através de controle remoto, né, subir, abaixar. Tudo isso precisa um ponto de tomada, né? Às vezes exatamente, energia elétrica, como você falou, às vezes o acabamento do gesso ele precisa ter uma medida certa. E tudo isso a gente só vai conseguir para ter um excelente resultado se a gente tiver já um conhecimento com antecedência. Ou seja, é a hora do planejamento. E depois, né, a gente vai estar acompanhando, fazendo, os profissionais todos que são especializados vão estar junto na obra para que o resultado seja o melhor possível. Então foi muito bom vocês terem falado isso. Você sabe que esse ponto ele é muito interessante por causa disso, Júnior. Muitas vezes o cliente ele começa a construir uma casa, você sabe muito bem como que é. O cara começa a gastar. Aí chega e fala, nossa, estou gastando muito. Aí você fala para ele quando está num certo ponto assim, olha, você não precisa fazer a cortina agora, você não vai fazer agora. Mas vamos deixar já definido a largura dessa sanca, ou se vai ser gesso de fora a fora, vamos colocar uma sustentação, vamos chamar um profissional para ver onde vai ser colocada a sustentação, para você não ter um problema, porque aí, você sabe como que é, ele chega na hora final, ele quer mudar na casa, ele achou que a casa dele ia ser 6 meses antes, ela atrasou na cabeça dele, e ele quer entrar na casa, só que tem hora que não dá para você instalar uma cortina, por exemplo, uma persiana, porque não vai estar adequado aquele espaço para aquilo. Você não vai conseguir fazer ela ter aquele funcionamento legal tal, se não tiver tudo adequado certinho. E aí você fala para ele, vai ter que cortar. Ah, não, mas não vou cortar. Não vou mexer de novo, fazer poeira aqui, não sei o que aquela. Então é um problema sério isso daí. Então eu acho que não vai. A pessoa pode chamar o profissional, ele vem lá, olha, ele passa as medidas e você faz vai dar continuidade na obra. Sim. Quando terminar, está mais próximo, é hora de entrar com os varões, você já fura antecipadamente para depois não ter que furar de novo. E, enfim, deixa a medida já pronta para fazer a cortina. Isso já no final. Aí o cliente ele vai mudar na casa, porque para nós, né, nós entramos na casa com a cortina depois da casa pronta. A hora que limpou, ela passou pela limpeza, eu vou instalar a cortina, para não ter perigo de sujar, de manchar com produto de limpeza. Mas a casa já vai estar preparada porque você já antecipou essas preocupações. Exatamente. Às vezes só vocês enxergam, mas além de que é adequado àquele material que foi escolhido. Exatamente. Porque muitas vezes o cliente às vezes nem sabe o que quer. Então é a hora que ele já tem que estar olhando, vendo o que existe, o que não existe, as novidades, né, Selma? Porque está sempre tomar muito cuidado, né? Escolher o material que seja adequado para aquele casal, que caia no gosto dele. Porque aí é que traz economia, né? Por isso que a gente com certeza, você economiza. Para os proprietários, que a gente fala que são as pessoas que estão construindo, que aí é a hora da economia, porque quando você vê com antecedência, você não faz 2 vezes, você faz aquilo que você quer, porque muitas vezes, para não fazer 2 vezes, acaba pondo coisa que às vezes não era aquilo que se imaginava. Mas a pessoa depois, quando você coloca alguma coisa que você não gosta na casa, você pode ter certeza, eu falo por experiência. Já teve cliente que às vezes colocou, nem na minha área, em outra área qualquer, decoração, alguma outra coisa, colocou, daí 2, 3, não era isso. Hoje eu vou trocar. Aí você gasta 2 vezes, sendo que não é necessidade. Não. Você faz um estudo antecipadamente, você pega um bom profissional que domina bem a área dele, um arquiteto, um decorador. E hoje nós temos uma capacidade, hoje com a tecnologia, né, os desenhos em 3D, nós conseguimos colocar a cortina, a persiana exatamente igual, com as cores, com os tamanhos, no desenho, e que você pode ter tanto em imagem fotográfica como até em filme. Com certeza. Se então você vê isso o cliente pronta, ele vê e é isso que ele quer, sonho, isso. Realização E de se sonho, não for, dá tempo de trocar antes de preparar a casa para aquilo. Com certeza. O importante também é que quando está acompanhando a obra, a cortina pode ser dividida em 2 orçamentos. Uma só da ferragem, que vai colocar junto com a pintura,
Ele vai pagando e aí, quando a casa estiver pronta, ele compra só o tecido e a mão de obra da cortina. Então isso vai minimizar aquele gasto grande do final da obra. Entendi. Ele já vai dividindo vai também. Deixar a casa bonita no final. Então, o negócio a gente vai falando, vai acelerando, mas já até passou já o tempo nosso aqui. Então nós vamos terminar esse primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos voltar com imagens, com fotografias de cortinas, persianas que estão sendo colocadas, que estão sendo usadas hoje, e nós vamos comentar o porquê que elas são usadas, qual a praticidade delas, né, o conforto que ela traz e a beleza. Então até daqui a pouco. Até mais.